extraordinária do rito romano. Quinta aula, hoje vamos falar da Ecclesia Dei, que é uma carta apostólica redigida pelo Papa São João Paulo II e também uma comissão criada com o objetivo de facilitar a comunhão de bispos, sacerdotes, leigos, junto a Roma, daqueles que, mesmo após as reformas litúrgicas, quiseram se manter firmes no rito antigo, antes do Concílio Vaticano II. Enfim, vamos contextualizar. Após o Concílio Vaticano II ter se encerrado, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, publica em 1970 o Novo Missal. Diferente do que acontecia anteriormente, até o Papa São João XXIII, o Missal ele se mantinha intacto, a parte do ordinário ela se mantinha intacto, alterava-se só algumas coisas, a inclusão no calendário dos santos, houve a alteração do Tríduo Pascal pelo Papa Pio XII, e a última alteração foi feita pelo Papa São João XXIII em 1962. Mas São Paulo VI faz uma alteração um pouco mais radical, alterando completamente o rito, criando um rito, uma forma nova, que hoje nós chamamos de forma ordinária do rito romano. Esta mudança provocou muitas controvérsias, algumas reações negativas, muitos questionamentos ao Papa São Paulo VI a respeito do caráter da missa, de acharem que foi esvaziado, de que foi feita como se fosse uma quebra, uma ruptura com a tradição. Enfim, isso criou muitas discussões que duram até hoje. Então, muitos grupos começaram a surgir em defesa do rito, que hoje nós chamamos de extraordinário, mas do rito de Pio V. Continuaram a celebrar mesmo assim. Então, a Igreja, tendo visto isso, passou a analisar esse caso para que os grupos que ainda gostariam de manter este rito pudessem estar tranquilamente em comunhão com a Igreja. O Papa São João Paulo II foi o primeiro, na verdade, Sumo Pontífice, não estou falando aqui de membros de organizações, porque se aí for pegar, aí tem Dom Lefebvre, o Antônio de Castro Maia, não vou nem dizer quem foi o primeiro, mas o primeiro pontífice a se posicionar a respeito de verificar ainda a legalidade do rito de Pio V, através do circular Quartor ab Hunc Annus. Vou escrever esse nome que está bem complexo aqui. Está aqui no livro Missa Tridentina, do Dom Prosper Geranger, esse livro aqui, que você pode adquirir, Editora Permanência. Quartor ab Hunc Annus. Isso em 1984. O que vem ser? Concedendo, primeiro que foi investigado a respeito da legalidade da missa de Pio V, a própria Congregação para a Doutrina da Fé, através do seu prefeito, o cardeal Joseph Ratzinger, até então, verificou e nada foi encontrado a respeito de proibição. Nenhuma proibição foi feita, o Papa Paulo VI não abrogou a bula com a prima tempore, que foi falado na última aula. Só que, segundo este autor,
que no caso ainda não é esse, né, o Dom Lorenzo Flischmann, que fez a introdução desse livro, ele fala que mesmo com a circular, que é um indulto que permitia a celebração da missa tridentina, ele não foi tão suficiente porque ainda estava uma mentalidade muito modernista no meio da igreja. E mesmo que a igreja permitia, havia aqueles que falavam que não, era proibido. Talvez por uma mentalidade modernista incluída dentro do próprio clero, dentro dos próprios bispos. Não estou aqui dizendo que bispo tal agiu por ignorância ou não agiu agiu de má intenção, de má fé, proibindo sem estar proibido, porque isso aí depende da consciência dele, né? Mas é um fato, estavam fazendo algo errado. Da mesma forma, como um caso pessoal que me aconteceu, de um bispo que já me afirmou que o Concílio Vaticano II proibiu a comunhão na boca. Por ser um bispo, a gente reza para que seja uma ignorância, né? Porque dói muito na gente ver bispos, sacerdotes mentindo por uma questão ideológica, trocando a verdade por uma ideologia e deixando isso infiltrar dentro da igreja. Mas infelizmente não podemos negar que isso é verdade. Que nesse período da década de 80 e 90, infelizmente pelas vias da teologia da libertação, muito desses males foram introduzidos. Mas enfim, esse indulto do Papa São João Paulo II, apresentando que não há nenhuma proibição, tomando os devidos cuidados, né, a respeito da celebração. Cuidados com o quê? Com grupos extremistas que estavam tomando posições cismáticas. Não vou aqui citar nomes, mas através da Carta Apostólica Ecclesia Dei, que foi publicada em 1988, Ecclesia Dei, do São João Paulo II, motu próprio, o Papa São João Paulo ele fala o seguinte, abre aspas, com grande aflição, a Igreja tomou conhecimento da ilegítima ordenação episcopal conferida a 30 de junho pelo arcebispo Marcel Lefebvre, que tornou vãos todos os esforços feitos desde há anos a fim de assegurar a plena comunhão com a Igreja, a fraternidade sacerdotal São Pio X, fundada pelo mesmo Monsenhor Lefebvre. De nada com efeito serviram tais esforços, especialmente intensos nos últimos meses, em que a Sé Apostólica usou de compressão até o limite do possível. Fecha aspas. Nesse caso, fala-se da fraternidade sacerdotal de São Pio X. Hoje, o processo da comunhão dele já está mais avançado, só que na década de 80, houve esse problema. Nesse caso aqui, São João Paulo II ele está falando do ato do Monsenhor Marcel Lefebvre, que ordenou 4 bispos, Bernard Feller, Bernard Teaser de Malerais, Richard Williamson e Alfonso de la Galarreta, ordenou 4 bispos sem a autorização da Sé Apostólica, sem autorização do Papa. Felipe, você está chamando o Monsenhor Marcel Lefebvre de cismático? Não. Mas eu estou dizendo que ele fez um ato cismático. Eu não vou aqui afirmar porque eu não sei das intenções de Marcel Lefebvre. Mas foi um ato cismático. Da mesma forma daquele caso que todo mundo conhece, né, da banda Rosa Saron, o vocalista Guilherme Sá, na época Guilherme Sá, hoje é outro, que falou lá no programa da Fátima Bernardes que a respeito de todas as religiões, que esse negócio de que só a católica que salva é uma bitolação. O padre Paulo Ricardo foi corrigir, olha, não sei se esse Guilherme Sá ele é um herege, ele pode ser só um ignorante, não saber, só que ele disse uma heresia.
Dizer que qualquer religião salva é uma heresia. Você está contrariando um dogma de fé católica. Agora, se você está sabendo, então, uma coisa é você dizer uma heresia e ser um herege. Eu posso dizer uma heresia sem saber que isso é uma heresia. Por exemplo, até uns anos atrás, eu não acreditava no inferno. Só que depois que eu vi, o que a igreja apresenta a respeito do inferno, a partir daquele momento, imediatamente eu passei a acreditar. Se mesmo depois de tudo eu ainda não acreditasse no inferno, eu seria um herege. Mas não, eu já defendi heresias, né? Mas, graças a Deus, era só por ignorância. Mas, enfim, essa publicação da Carta Apostólica Ecclesia Dei, de 1988, ela vem, primeiro de tudo, apresentar essa lástima da excomunhão dos 4 bispos, comunhão que foi revogada pelo Papa Bento XVI por uma questão pastoral. Foi um ato cismático que poderia pôr a perder todas as tentativas dos grupos que estavam querendo manter que a missa tridentina continuasse normalmente em vigor. E isto, com certeza, atrapalhou muito no processo. Mas ainda assim havia grupos que tentavam manter, mas esse ato da Fraternidade de São Pio X, ela deixou Roma um pouco com os pés atrás. Mas não cancelou o diálogo, muito pelo contrário, criou a Comissão Ecclesia Dei justamente para isso. Para garantir, dar toda essa assistência a respeito da conservação da tradição, tanto que ele até fala aqui, todos devem orir, abre aspas, né, que eu estou citando de forma direta, abre aspas, no parágrafo 5. Todos devem orir uma renovada e efetiva convicção da necessidade de melhorar e aumentar a fidelidade à tradição, refutando interpretações errôneas e aplicações abusivas de matéria doutrinal, litúrgica e disciplinar. Ou seja, o objetivo de encontrar uma saída para que a aplicação do Missal de Pio V continuasse sem quebrar, sem entrar em tanto em conflito com a reforma que foi feita. Da mesma forma, garantindo a perpetuidade, né, do documento, que garante que o missal é válido para sempre, buscando a ausência de erros, a ausência de cismas, de decisões erradas. Então, o objetivo de São João Paulo II, nesse caso, primeiro de tudo, apresentar um fato terrível que aconteceu, né? Uma excomunhão, ela nunca é bem vista, não deve nunca ser bem vista, né? Assim, é um ato necessário, mas é uma lástima, né? De uma alma que se afastou da igreja. Mas eu estou aqui dizendo um fato, né? O ato de Marcelo Lefebvre foi cismático. Você que gosta de Dom Lefebvre, não estou aqui exalando meu ódio contra ele, não. Mas é que Dom Lefebvre não deixou que a missa tridentina acabasse. Beleza, mas ele cometeu um ato cismático. Desculpa, meu caro. Da mesma forma que se o Leonardo Boff continuasse como monge e ordenasse 4 padres da teologia da libertação. É um ato cismático? Sim. Então, São João Paulo II ele continua afirmando essa necessidade de manter a tradição, mas em continuidade. Ou seja,
não barrar, não, ou seja, é só do Vaticano para cá, do Vaticano II para cá, ou não, é do Vaticano II para antes é que vale. Mas manter a tradição colhendo aquilo de bom que vem aos séculos. Então, justamente para isso, para tomar cuidado com esses erros de separatismo, né, de um radicalismo tradicionalista e também inclusões de erros que possam vir do modernismo, criou a comissão Ecclesia Dei, que é para colaborar com os bispos, né, da Cúria Romana, com os discapérios da Cúria Romana, né, como diz aqui, e com todos aqueles interessados em facilitar a comunhão de sacerdotes, religiosos e leigos que querem se manter fiéis à tradição de utilizar o missal de Pio V, e inclusive aqueles que estão ligados à fraternidade São Pio X, para que possam manter o diálogo, para que a comunhão seja feita. Esse diálogo continuou mantendo com João Paulo II, com Bento XVI, Francisco, até hoje se mantém, para buscar o melhor. Então, a fraternidade São Pio X ela já teve muitos embarques. Hoje esse diálogo está muito mais pacífico, está muito mais acessível do que isso já estava há um tempo atrás. E que, até o momento que nós estamos gravando, 2019. Enfim, ainda citando o último parágrafo, o adendo C, ele coloca o seguinte, abre aspas, em toda parte deverá ser respeitado o espírito de todos aqueles que se sentem ligados à tradição litúrgica latina, mediante uma ampla e generosa aplicação das diretrizes, já em tempos emanados pela Sé Apostólica, para o uso do missal romano, segundo a edição de 1962. Ou seja, reitera que a validade do missal e o seu uso, que seu uso não deve ser censurado e sim respeitado em toda parte. Então, através dessa carta apostólica, São João Paulo II apresenta um fato triste que aconteceu, né? Porém necessário, mas reiterou que Roma estava aberta para continuar os diálogos para que a Fraternidade São Pio X e outros grupos que gostariam de manter essa tradição continuassem vinculados a Roma, né? Afinal de contas, não estamos tratando de algo que é proibido, né? De uma heresia, né? De um cisma, mas de que a tradição seja mantida sem atos cismáticos. A melhor forma que isso aconteceu, acho que é bem claro através da administração apostólica São João Maria Vianney, foi fundada em 2002, que hoje é uma administração apostólica pessoal que só celebra os ritos em sua forma extraordinária, mas que está em plena comunhão com Roma. Há um bispo com a aprovação da Santa Sé. E não é a única não, eu sei que tem muitos outros grupos também com a aprovação de Roma, que estão em plena comunhão com a igreja também. Não vou saber citar o nome de todo mundo agora, que realmente de cabeça agora me vem a administração apostólica. Mas enfim, são diálogos que estão começando a crescer cada vez mais na igreja. E hoje, depois que passou uma certa onda, depois dessa onda modernista que passou na igreja, hoje estamos voltando às tradições. Porque passamos por um período lá na década de 80, 90 de ruptura. Ninguém querendo saber mais de tradição, joga fora os textos, as ladainhas, agora é a nova igreja, a igreja do Vaticano II. Só que, depois de 2010, nós podemos perceber que, dentre os jovens principalmente, daqueles que querem manter a tradição firme.
E nós vemos isso de forma viva. Até mesmo padres que antes eram modernistas, hoje já estão voltando a ter um perfil mais voltados para Cristo. Então, muito diálogo o diálogo tem se facilitado muito ultimamente e só tende a melhorar. E para quem aprecia a missa de São Pio V, pode ter certeza que, se Deus quiser mais à frente, teremos grandes frutos mais à frente, né? Como, quem sabe, a renovação. Corta o né, pelo amor de Deus. Esse né não pode existir de forma alguma. Como, por exemplo, a adição de um novo do calendário dos santos, agora com os santos canonizados pós-Vaticano II, né, pós-1962, né? Já pensou na celebração da missa tridentina, celebrando o Papa São Pio de Pietrelcina, que não tem. Enfim, podemos aguardar, quem sabe, muitas novidades. Enfim, mas até o momento, voltando agora na questão histórica, parece que ainda assim, mesmo com o indulto de São João Paulo II, com essa tentativa de diálogo, nesse final da década de 90, início do ano 2000, ainda a mentalidade modernista crucificava quem celebrava a missa de Pio V. Aí que vamos entrar no nosso próximo documento, que é o Sumorum Pontificum. Esse que vai dar um outro salto para um salto ainda maior para as celebrações do rito tridentino, da maneira como conhecemos hoje. Tema este que será na próxima aula, que é deste documento aqui, Sumorum Pontificum. Aguardo então vocês na semana que vem, na nossa próxima aula. Obrigado a todos.